Boa noite, pessoal. Vou fazer um vídeo rápido. O primeiro vídeo que eu fiz ficou com muito ruído. Eu estava com o ventilador ligado aqui do lado. Não prestei atenção. Ficou péssimo. Eu vou mostrar a coloração para vocês e mostrar alguns papéis também. A coloração, apesar de ser boa e de mostrar regiões de consolidação, alguns papéis não ficam tão bons mesmo modificando o período. Coloquei aqui do lado do editor. Vou mostrar em alguns papéis. O Edu me perguntou sobre o gráfico de 5 minutos. Eu vou mostrar como fica. Vou modificar alguns períodos e mostrar o resultado. Aqui nós estamos no gráfico de 15 minutos do índice, período 40. 40 é um bom período de coloração. Uma outra coisa para quem procura tendência, mas é um risco também, né? Porque você faz uma entrada com um sinal de coloração. Se você fez uma parcial, você consegue ficar tranquilo, ser estopado distante. Se você faz uma entrada e aguarda este movimento, você deseja que ele seja um movimento longo, que vai te dar lucro, esse preço pode reverter, como vocês veem aqui, e ao invés de vocês pegarem aí, ó, 600 pontos, vamos supor, vocês vão tomar um stop com 300 pontos. Então, muita gente fala que não é legal fazer parcial, que dá prejuízo, que dá isso, que dá aquilo. Eu acho que é muita opinião de cada um. Eu faço parcial. Eu tento proteger o meu gerenciamento. Eu faço entrada no índice, por exemplo, com 100 pontos eu faço uma parcial e guardo o resto, seguro o resto. Se me estopar, eu vou decidir se eu quero ser estopado dentro do meu gerenciamento ou se eu quero ser estopado com um pouco loss no fundo anterior. Se eu consigo a pontuação que me joga o meu valor médio próximo do fundo anterior, ótimo. Se não, se eu vejo que o que eu estava vendo de movimento, uma retração de 50%, não funcionou, o preço vai despencar de novo, eu saio fora. Mas aí depende muito de feeling, tempo de tela. Não quer dizer que eu vou acertar, ninguém acerta 100%. Esse mercado não existe isso. Não existe o cara que fala que o preço vai subir e o preço sobe. Às vezes o cara fala que vai subir, o preço cai, o cara fala que vai cair, o preço sobe. Parece que é só para mostrar que ninguém tem razão nenhuma nesse mercado. O que existe é estatística, probabilidades. Você usa um indicador, você usa uma coloração como uma sinalização de entrada, mas o que vai te dar ganho ou perda são as probabilidades. Se uma coloração mostra bastante regiões de ganho, mais regiões de ganho do que regiões de perda,
Se você vai entrar em todos os sinais dessa coloração, com toda certeza você vai ter mais ganho do que perda. Isso é estatística. Se você tem uma coloração que empata, tem muito sinal falso no meio da coloração, você faz aí um cálculo a olho. Assim, eu tenho uma entrada boa, duas, três, quatro ruim, outra entrada boa. Se você tem muita entrada ruim, você vai ter perda. Então, o principal que você tem que ver em uma coloração, em um indicador, é se tem mais pontos de ganho do que mais pontos de perda. Se tem mais ganho, é óbvio que você tem que entrar em todos os sinais, porque você não vai saber qual sinal é o bom. Tem algumas coisas que você pode ver para tentar pegar um sinal bom. Por exemplo, candles de força, mas nem sempre candles de força significa que o movimento vai continuar. Pode ser uma correção, pode ser que o cara que comprou aqui quer derrubar o preço, comprar mais barato aqui para continuar para lá. Então, nem tudo, não existe uma análise perfeita sobre porque o preço subiu, porque o preço desceu. Não existe, o preço sobe e desce. Você cria um setup e você vai entrar nele de acordo com a estatística, principalmente. Então, não estou falando dessa coloração. Para mim, eu acho que essa coloração dá uns 70% de acerto. Quer dizer, a chance de você acertar é maior do que a chance de errar. Mais do que 50%. Você entrando em todos os sinais da coloração. Só que aí você pode refinar também. Eu estou no gráfico de 15 minutos, eu estou com 40 períodos no indicador. Como seria refinar? Eu vou diminuir período, eu vou aumentar período e ver, fazer uma comparação com o valor anterior para ver se melhorou ou piorou os meus sinais. Quanto menor o período aqui, menos regiões de consolidação, mais sinais de entrada, mas pode ser que esse mais sinais de entrada aumente o seu prejuízo. Não quer dizer que vai aumentar, mas pode ser que aconteça. Aqui aparentemente não modificou nada. Tive o sinal de entrada aqui, eu não tive nenhum sinal de reversão, me mantive na venda, ou aumento minha posição numa retração olhando o topo anterior, ele veio a 50%, faço segunda entrada. Vamos supor, entro com um contrato na venda, o preço voltou, traço uma retração, entro com o segundo contrato na venda. Meu médio vai parar no meio do caminho aqui. Faço uma parcial, ou com 50% abaixo, ou com 100 pontos abaixo, aí vai de cada um decidir como deseja fazer parcial. Isso é relativo, né? Bom, 20 períodos no 15, vamos colocar 10 períodos e ver o que acontece. A minha região de consolidação ficou menor, né? Um gap, não tem o que fazer. Um sinal de venda, se fosse no rompimento aqui, daria loss. Um sinal de compra daria uma parcial. Sinal de venda daria uma parcial. Sinal de compra daria parcial. Então eu acho que 15 minutos, 10 períodos
Eu tenho uma tendência de baixo aqui, né? O primeiro sinal aqui, enquanto não reverter para verde, eu fico posicionado, faço uma parcial e levo embora o resto. Mas vejo que se eu pego uma região com candles grandes, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco entradas com stop. E aí, vale a pena entrar toda vez? Não vale a pena? Você tem que colocar isso aí na ponta do lápis. Estatisticamente, você vê que a coloração dá mais lucro do que prejuízo. Mas se você vê que começou a dar sinal para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, que seja duas entradas erradas, tem coisa errada, né? Você está na consolidação, é melhor parar, melhor ficar de fora. É melhor você perder o rompimento. Deixa eu ver onde que estava aquele. É melhor você perder esse rompimento do que ficar trocando figurinha aqui, jogando dinheiro fora. Aguarde o próximo sinal. Jogou para cima, consolidou, deu sinal, entro aqui. Deu para eu fazer uma parcial. Então, se você vê que deu entrada, não ficou legal, reverteu, não ficou legal, para. Não fica teimando, não fica tentando voltar atrás aí com prejuízo. Ó, voltei para 20 períodos. Uma entrada boa, um sinal falso, uma outra entrada que deu lucro. Então, a questão de você ganhar ou não com uma coloração depende muito de você calibrar o período do indicador, o período da coloração, de acordo com o gráfico que você usa. Pode ser que eu vá mudar de 15 para 60 minutos e a coloração não fique boa. Ficou. Mas poderia não ficar, ó. Vocês têm uma boa sinalização. Começou a aparecer candle branco. Você pode estar entrando numa região de consolidação. Candle branco, o preço não vai para lado nenhum. Geralmente ele vai estar passeando dentro de um caixote. Procuro o candle maior branco, o candle menor, traço um caixote e fico aguardando para ver o que vai acontecer. Regiões de consolidação. Gráfico de 5 minutos. Como o nosso amigo pediu para ver. O que acontece no gráfico de 5 minutos? Normalmente, isso falando de índice, é uma coisa que acontece no dólar também. O gráfico de 5 minutos tem bastante candles de exaustão. O que seriam os candles de exaustão? Seria um final, um suspiro, um final de movimento, aquela agressão mais forte que culmina em uma reversão do preço, uma realização de quem comprou aqui embaixo. Com essa coloração, você vai ter uma sinalização de um candle grande. Eu aconselharia não fazer entradas quando tem um candle muito grande sinalizando rompimento do indicador e plotagem da coloração.
Vocês têm aqui um curto espaço de tempo, tem 1, 2, 3, 4 exemplos de que não é legal, principalmente em gráfico temporal, gráfico de 5 minutos. O gráfico de 15 dá melhor sinal do que o gráfico de 5 minutos, ó. Perdas, perdas. Um movimento legal, um outro movimento legal. Aí aqui perda, perda. Tem como corrigir? A gente pode tentar. Eu estou com 20 períodos. Primeiro eu vou aumentar para 40 para ver o que acontece. Ainda tem um stop, stop, stop. Um ganho bem michuruca. Ganho, stop. 40 períodos. Vou mudar para 50 períodos. Eu vou aumentando para ver se filtra mais. 50 períodos, tive um stop aqui, um outro aqui, aquele mesmo, um ganho bem fraco, e tive um filtro melhor aqui nessa região, um sinal de compra, uma entrada boa com parcial, uma retração provavelmente de 50%. E continuação da tendência. Então, com 50 períodos, eu já tive um filtro melhor e movimentos maiores a favor da tendência. Posso aumentar mais? Pode. Aí vai de acordo com o bolso de cada um. Porque quanto maior o período do indicador, mais distante vai ficar o meu stop. Gráfico de 5 minutos, essa entrada, por exemplo, meu stop está a 800 pontos. E para cima não dá 800 pontos. É um risco a se correr. Você teria que ficar de olho em agressões, candles com força, mas não tanta força. Tentar fazer entradas o mais próximo possível da linha do indicador. Por quê? Porque se você faz uma entrada distante, o seu stop é aqui embaixo, é muito maior. Se você faz uma entrada próxima da linha, o seu stop reduz quase a metade. Então é interessante pegar rompimentos onde o candle não vai muito longe, não rompe muito. Ou se ele rompeu com muita força, foi muito distante, aguarda retornar para fazer um teste. Rompeu essa região, subiu. Se ele descer aqui na mesma região, ou retornar aqui para baixo, que seja, seria um lugar melhor para você entrar para ter um stop menor. Estou com 50 períodos. Aqui é uma dificuldade para quem entra ficar posicionado, porque normalmente a gente vê o preço indo contra a gente, você quer pular fora do barco logo, prejuízo, mas seria bom segurar, porque se o movimento é bom, você vai pegar uma pernada boa também. É só olhar no gráfico, lugares onde você entrou e você fala assim, eu vou sair fora, aqui ó, você entrou aqui, começou a subir, eu sair fora. Aí o preço vai lá, testa essa região aqui de resistência e despenca para baixo. Geralmente
é quando você sai fora que o preço resolve fazer algum movimento. O mercado sabe disso. Psicologia de mercado é difícil entrar na mente da gente, mas é isso aí. Parece que eles têm o time de quando você desiste de ganhar dinheiro, é o momento em que você iria ganhar dinheiro. Aí você segura um trade e vai contra você, você é estopado, fala assim, se eu tivesse saído antes, eu não teria perdido tanto. Mas não é assim que tem que pensar. Se você vê um sinal de entrada, você acha que aquele sinal lá tem uma região boa de alvo, ou se você vê que tem uma agressão boa contrária ao movimento, acredita no que você está vendo. Entra, coloca seu stop ali, é seu gerenciamento e deixa esse negócio quieto. Deu entrada? Stop. Onde você aprendeu que tem que ser stop, deixa o preço trabalhar. Se o preço voltar contra você, você errou, acabou. Mas se o preço vai a favor, você ganha. Se você ficar com medo toda vez de eu vi um sinal, eu vou entrar, mas deu uma piscadinha pro meu lado, deu medo, vou sair fora. Saiu fora, você vai perder. Então não tem como. Você tem que, se você consegue ver os sinais, depois fica arrependido, devia ter segurado. Segure. Se acontece muito isso com você, você vai ganhar dinheiro fácil no mercado. Se você acerta a maioria das vezes, você vê que se você vê com clareza as entradas, mas tem medo de segurar, você tem que trabalhar esse psicológico seu. Bom, vocês já viram aqui uns 50 períodos no índice. Vou colocar no dólar, fazer o mesmo refinamento que eu fiz no índice, testar períodos. Estou no dólar 5 minutos, mesma coisa, uma entrada com perda, outra entrada com perda, outra entrada com perda, gain, gain, gain e uns stopzinho pesado. Eu notei que as regiões de consolidação estão muito altas. Vou reduzir o período e ver o resultado. Isso nos 5 minutos. Bom, reduziu bastante as regiões de consolidação. Melhorou os meus pontos de entrada. Se eu fizer a entrada de 1 para 1, aqui deu stop, 2, 3 stop, aqui deu gain, aqui deu stop, já teria pulado fora. Venda, gain, gain. Melhorou a coloração. Agora Renko 3Rs. O que eu mostrei ontem estava em 40 períodos. 40 períodos dá boas chances de fazer scalping, scalping, scalping. Mesma coisa aqui.
Bastante sinal de scalping. Quem gosta do dólar vai se divertir bastante, bem mais do que quem gosta do índice. O índice eu coloquei no 8R. Eu refiz a calibragem da coloração, mas não achei tão assertivo quanto o dólar. Tem sinais, tem scalping. Tem algumas regiões, ó. Essa região aqui do dia 20 para o dia 21 ficou uma região anormal se comparada ao restante do gráfico. A maioria das vezes você tem um sinal bom, uma entrada com uma parcial, e naquele período ali ficou muito tempo andando de lado. Aqui também tá, né? Mas ali ficou demais. Vocês podem testar no 10R, vocês podem testar abaixo de 8R se querem arriscar mais. São gráficos mais rápidos, né? Aparentemente são bons os sinais, mas isso tem que ser visto com o mercado aberto. Tem que ver se dá para inverter esse sinal disso aqui. O bom mesmo é conseguir fazer trade em gráficos maiores. Gráficos temporais no índice dá bom no sinal. Com 40. Mostra bem a região de consolidação. Dá para fazer alguns scalping. Dá para fazer entradas boas, ó. Correção, continuação. Um bom período de tempo aí sem fazer nada na parte da manhã. Até as 10 horas é um alarme falso, mas depois deu um bom movimento. Então quem gosta de gráfico temporal, ações. Vou colocar algumas bem rapidinho, vou colocar no diário para mostrar que para swing trade a coloração é muito boa. Olha que sinal legal, um candle de agressão, mas aqui tem uma regiãozinha de defesa, né? Complicado aí, mas nem todos os papéis são limpos os movimentos. Fica a critério de vocês aí testarem quais os melhores papéis para fazer a entrada. Umas tendências bonitas. Dá para ficar muito tempo posicionado. Eu vou deixar o link na descrição. Esse indicador aqui, ele foi gerado do algoritmo do Result, que está publicado lá aberto ao público.
mas ele foi gerado a partir do pedido de um seguidor do canal que usou o Result junto com o High-Low, aquele High-Low meu que plota as linhas no gráfico de preço, o High-Low Activator, e ele achou que o High-Low amparado pelas linhas do Result dá bons movimentos. Então o Result eu modifiquei ele não para plotar somente a venda com aqueles boxes vermelho, mas a compra também com box verde, as linhas quadradas, para ele testar. E em cima disso eu também, por curiosidade, testei os indicadores highest e lowest no lugar de fechamento para acompanhar os candles e fazer o cálculo da coloração. Eles se mostraram bem mais assertivos do que o fechamento do candle, porque a linha do indicador normalmente é plotada mais afastada do preço, e isso facilita para que haja menos sinais falsos na coloração. Então, se eu tenho uma linha que está me mostrando a tendência de alta e trabalha distante, o máximo que vai plotar é quando o candle cai dentro das duas linhas, porque dentro de cada linha tem um indicador diferente fazendo um cálculo diferente. Tem um highest e tem lowest. Dentro disso, para mim, é movimento nulo. Se inverteu, cruzou as duas linhas para baixo, pode estar mudando o movimento. No caso aqui é uma correção, mas poderia ser uma mudança de movimento. Então esse filtro que eu fiz com highest e lowest foi o que deixou essa coloração mais limpa, com sinais melhores para a tendência. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar. O link para download vai estar na descrição. Quem tiver interesse no Result usando a plotagem quadrada, tanto para venda quanto para compra, deixa aí no comentário. Eu vou modificar, retornar essa plotagem para a plotagem que me foi pedida, e aí eu disponibilizo para vocês também esse indicador, e o Result modificado aí com linhas quadradas vai ficar box de venda e box de compra. Um abraço a todos aí, boa noite e até o próximo vídeo.